em Reis 2, e o versículo 8 em diante. Glória a Deus. Segundo Reis 2, e o versículo é o 8 em diante. Glória a Deus e maravilhoso, Pai. Hoje é terceiro ano, pastor? Primeiro dia. É o primeiro? É. Então estou sendo premiado aqui. Ô, glória! Eu preciso de uma bênção. Eita, glória! Quem precisa de uma bênção aí? Amém. Amém. Eu também preciso, irmão. Não é porque sou pregador, mas eu preciso também dessa bênção. E o dono da bênção se encontra aqui presente. Viu? Amém. Glória a Deus. Qual o nome dele? Jesus. Que nome bonito, né? Glória a Deus. Maravilhoso. Vamos ler a palavra do Senhor, segundo a Reis 2, e o versículo 8 em diante. Irmão, nós vamos falar um pouco aqui de Eliseu e Elias, né? Glória a Deus, que maravilhoso, Pai. Vamos à palavra do Senhor relata, em 2 Reis 2, e o versículo 8. Então Elias tomou a sua capa e dobrou e feriu a água, as quais se dividiram para duas bandas e passaram ambos a seco. E sucedeu que, havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisas duras pediste, se vire quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo ele andando, falando, eis que um carro de fogo, com um cavalo de fogo, separou um do outro. Elias subiu no redemoinho. Somente aquele. Amém. Grande Deus, maravilhoso Pai. Coloca as tuas mãos santas e poderosas, Pai. Eu sei que tu, Senhor, é um Deus que tudo pode. Sim, Pai. meu Deus. Oh, meu Deus, é maravilhoso. Sim, grande Deus. Pai. Graças te damos, Sim, Senhor. Pai amado, Pai eterno. Estamos aqui na tua presença, Sim, Pai. meu Deus. Coloca as tuas mãos santas e poderosas, Pai. Oh, meu Deus, e maravilhoso, Pai. Usa, Senhor, o teu servo, Pai, através da mensagem, Senhor. Oh, meu Deus, eu vou abrir a minha boca, Senhor, e a palavra é tua, sim, Espírito Santo de Deus. Oh, meu Deus, faça a tua obra, assim eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. Pode sentar, irmãos. Louva o Senhor Jesus com as palmas. Amém, Senhor. Grande é seu nome, Jesus. Irmãos, a gente sempre, às vezes, pede para o povo bater palma. No Irerê, irmãos, a gente foi pregar certa feita lá e ela bater palma para ele lá. Aquela cara rua, sabe aquele demônio que fica com o olho aberto, assim, olhando a gente? Aí eu falei: você não gosta? Não, então palma para Jesus. Se não gosta, é aí que nós vamos bater palma, né, irmãos? Irmão, nós estamos aqui, como já citei, sobre Elias, né? E Eliseu. Palavra do Senhor relata, irmãos, que Elias era um homem ali, usadíssimo na mão do nosso Deus e Todo-Poderoso. Nós vemos que ali, Elias, irmãos, ali teve aquela batalha no qual, onde derrotou ali os 400 profetas de Baal. Foi uma derrota danada. E ele foi um grande vencedor. Ali lutou e matou 400. E depois correu de uma mulher. Quem era essa mulher? Jezabel. Aleluia. E Elias correu e escondeu dentro ali da caverna. Ali, pense, a Bíblia não relata, mas eu penso de mim, quartel barulhinho, já encolhia de lá, vinhava de cá, aquele medo, irmãos, e Jezabel apareceu por ali. Aleluia, Jesus. Mas o que aconteceu, que Deus veio falar com ele. E Deus ali olhando para Elias, disse: que faz aí, Elias? Falou: olha, Jezabel quer me matar. Coitado. E todos os profetas morreram, somente eu escapei. E Deus disse: não, Elias. Eu ali deixei
e conservei uma multidão muito grande. Não foi somente você. Saia daí e vai. E a Bíblia relata, irmãos, que Elias saiu dali e foi. E ali a Bíblia relata que ele deparou ali com Eliseu. Eliseu estava ali trabalhando, tomando terra com a junta de boi, e estava em serviço, porque sempre, irmãos, Deus ele escolhe aquele que tem compromisso. Aquele que tem compromisso é aquele que Deus escolhe. Por quê? Porque ele é sincero, ele cumpre aquilo sobre os seus deveres. Aleluia. E Eliseu estava ali, tomando terra, aquela junta de boi. E Elias chegou ali e lançou a capa sobre Eliseu e disse: segue-me. Aleluia, Jesus. Eliseu disse: olha, deixa primeiro eu despedir dos meus pais, da minha família, depois te seguirei. Aí Eliseu foi, despediu dos pais e voltou. E a Bíblia relata que ele matou aquela junta de boi, e com aquela madeira ali do arado, ele assou. A minha Bíblia aqui fala que cozeu, mas o mesmo assou, né, irmão? E ali ambos se alimentaram e seguiram. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Aí Eliseu, do lado de Elias, ali não apartava de Elias de maneira alguma. Glória a Deus. Eles chegaram ali em Gigal, tinha aquela multidão, e aquele jovem olhando para ele diz: olha, tu não sabe que esse seu senhor vai ser tomado de ti? Eliseu disse: eu bem sei, cala em voz. Eliseu não gostou da ideia, mas já ficou mais alerta ainda, porque ele tinha aquele desejo, irmãos, ele tinha aquele desejo no seu coração de ser o seguidor de Elias e aprender mais e mais. Igualmente nós, irmãos, nós estamos na igreja, nós temos que sentir aquele desejo de aprender mais e mais de Jesus. Aleluia, Jesus. Que sabemos que muitas e muitas das vezes a pessoa serve a Deus, mas, como se diz, é aquele crente meia sola, né, irmão? É aquele crente meia sola. Ele não sabe se ele vai ou se ele fica em cima do muro, não sabe se ele pula para lá ou volta de costas. Então é dessa maneira: um pé na igreja e outro pé lá no mundo. Então é dessa maneira, e Deus não se agrada. Deus não se agrada de maneira alguma, porque quando nós queremos algo do Senhor, nós pedimos e Ele dá. E porque quando Deus requer de nós não fazemos nada? Temos que fazer, irmãos. Temos que fazer, porque nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. E Deus não escolheu nós por um acaso, não, irmãos. Olha que nós somos um mensageiro, seguir Ele com sinceridade, e a Bíblia diz: não olhar para a direita e nem para a esquerda, mas segue Ele. Aleluia, Jesus. Então nós temos que ser o seguidor do nosso Deus e Todo-Poderoso. E nós vemos aqui a palavra, irmãos, que Elias saiu ali com Eliseu. E ali ele chegou no Rio Jordão, ele lançou a sua capa sobre a água dividiu de um lado para o outro e ambos se passaram. Aleluia. E Eliseu ali, ó. Elias dava um passo, corria, dava um passo, corria de gato, ficou agrudado em Elias. Aleluia. Porque quando a pessoa quer a bênção, ele se esforça, né? Quando ele quer a bênção, ele se esforça. Amanhã nós vamos ter uma reunião. O cara já coça a cabeça: mas reunião não vai resolver nada. Amanhã não vai ter um estudo bíblico. Ih, já sei, já. Agora eu pergunto: quem é o professor nosso? É Deus, irmão, é Jesus. Se Ele é o professor, nós temos que aprender todo dia. Todo dia nós temos que aprender. Não vem dizer: eu sou o Brahman, que é isso, aquele outro, irmãos. Não. E o pastor da igreja é Jesus Cristo. Ele é o nosso professor. Aleluia, Jesus. E Eliseu com aquele desejo, irmãos. Desejo de estar ali, porque creio que já tinha visto comentado, né, ali o povo dizendo: Elias faz milagre, Elias é isso, aquele outro. Ele sentiu aquele desejo no seu coração. Aleluia. Porque se ele quisesse recuar aquele convite que Elias fez, ele recuava. Mas ele disse: não, eu te seguirei. Deixa eu despedir antes dos meus pais, eu te seguirei. Porque ele sentiu aquele desejo no coração.
E ele sempre do lado de Elias, né? Elias fazendo aquelas coisas maravilhas, né? Milagre acontecia através de Elias, né? E ali ele era o usadíssimo da Glória a Deus, aleluia. E Eliseu ali só observando. Porque o crente, irmão, quando ele tem vontade de servir a Deus, quando o seu pastor está aqui na frente falando alguma coisa, ele está aqui, eu nem pisca, só prestando atenção, porque ele quer aprender. Não é isso? Mas ele quer aprender. Aleluia. Às vezes muito, irmão, entra no ouvido e sai no outro. Não tem compromisso com Deus. Aleluia, Jesus. E nós vemos que Eliseu ali, sempre ao lado de Elias. Elias foi observando. Aquilo ali que Eliseu não deixava ele em paz. Todo lugar que ele ia, Eliseu estava do lado dele. Elias disse, nós vamos a Gilgal. Ele disse, eu também irei. Aleluia. E foram, irmão, nós sempre ligados um no outro. Não Aleluia. se separava de maneira alguma. Elias olhou para Eliseu e disse, pede o que quer antes que eu seja tomado de ti. Aleluia. Aleluia, Jesus. E Jesus está dizendo aqui nessa noite, pede o que você quer, que eu estou aqui presente. Aleluia, Jesus. Amém. Ah, Senhor, eu quero um apartamento. Ah, Senhor, eu quero isso, quero aquilo outro, várias contas bancárias. O que Salomão pediu? Ele pediu, o que ele pediu? Entendimento e sabedoria. Porque o crente, se tiver entendimento e sabedoria, os demais nós passam por cima, irmãos. Aleluia, Jesus. Porque nós temos que ter o entendimento e a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Porque se nós não tivermos entendimento e sabedoria, chega um dedo na rua e fica pregando para nós aqui, né? Então nós temos que ter o entendimento e a sabedoria, né? Aleluia. Apesar que foi um Deus que pregou para mim, né, irmão? Eu aceitei Jesus através do bêbado. E ele me convidou, eu fui. Chegou lá na porta da igreja, ele caiu mesmo, assim, nem entrou para dentro. Mas ele saiu, levaram ele embora, mas eu fiquei. E naquele dia eu aceitei Jesus, né? Aleluia, Jesus. E nós vemos, irmãos, que ali diz, pede que quer ser tomado de ti. Aleluia. E Eliseu disse, quero uma porção dobrada do seu espírito. Olha, Glória a Deus. disse, Aleluia. Elias disse, coisa dura me pediste. Se for tomar de ti, tu verás, sim. Se não, não. Olha que prova, né, irmãos? Mesma coisa nós dizemos em outras línguas, né? Olha, eu vou ser tomar de ti. Se você ver quando eu subir arrebatado, tudo bem. Se não, não. Deus a mesma palavra. E Eliseu ficou mais atento ainda, irmãos. Mais esperto, como se diz o ditado. Aleluia, Jesus. E nós vemos, irmãos, que a palavra do Senhor relata. Ele disse coisa dura, ele me pedisse. Se for tomar de si, assim se fará, porém não se fará. E sucedeu que, indo falando e andando, um carro de fogo, com um cavalo de fogo, separou um do outro, e Elias subiu no redemoinho. Oh, glória a Deus.